Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Vocês devem ter reparado nos vídeos que eu faço nesse canal, sempre o título do vídeo é uma pergunta. A ideia é que essa pergunta reflita uma opinião meio geral, ou que todo mundo pensa aquilo, ou que as pessoas têm alguma dúvida, e aí no vídeo eu discorro sobre aquele tema. Mas há uma série de outras perguntas, algumas delas que me foram sugeridas, que me foram temas que foram solicitados por alguns leitores ou amigos através de mensagens, enfim, e outros temas que eu também já havia pensado, mas que eu achei que não daria um vídeo completo. Então eu tive essa ideia, selecionei 20 perguntas, 22 na verdade, que são 20 sérias e duas de brincadeira, né? Dividindo 10 sobre futebol e 10 sobre temas gerais, Fórmula 1, outros esportes e também sobre música, nas quais perguntas que eu gostaria de fazer, mas achei que não daria um vídeo inteiro, ou que são temas importantes e polêmicos para eu dar minha opinião de forma mais sucinta. Algumas delas eu já mencionei em vários vídeos, já dei essas respostas para quem viu outros vídeos, mas aqui eu vou falar objetivamente delas, né? Então vou começar com as perguntas gerais. Eu vou tentar colocar aí na tela para vocês as perguntas todas à medida que for falando e algumas imagens, se possível. Então, primeira pergunta: Copa do Mundo ou Olimpíada? Jogos Olímpicos ou a Copa do Mundo como evento? Minha opinião, a Olimpíada é muito melhor. Deveria ser muito mais valorizada. Ela é mais importante, ela é mais global, ela representa mais a ideia de nações do que a Copa do Mundo. Ela mobiliza muito mais nações, ela dá mais oportunidades, né? Você tem inclusive na sequência os Jogos Paralímpicos. E o problema da Olimpíada é justamente que durante os Jogos Olímpicos os brasileiros, falando aqui da nossa cultura, assistem, criticam e cobram os atletas de todas as modalidades como se fosse um jogo de futebol, como se eles entendessem daquele assunto e como se fosse uma mera partida de futebol que está acontecendo ali. Então a Olimpíada é muito superior à Copa do Mundo na minha visão, enquanto evento, enquanto celebração, tudo. Boxe ou MMA? Pensei por boxe ou UFC, mas MMA é que é o esporte, né? O UFC é o grande evento. Na minha opinião, o boxe muito superior historicamente. Todos os ícones do boxe, não tem nenhum ícone do MMA que se equipare a tamanho, por mais que se fale em domínio estatístico na sua era, mas os ícones do boxe são muito superiores. O boxe hoje está muito menos assistido, né, do UFC, porque as pessoas querem outro tipo de evento, uma coisa mais rápida, com mais violência ali, né, também. Eu acho que o MMA não é, embora o boxe também, lógico que seja muitíssimo violento, né, mas eu acho que o MMA tem uma coisa muito mais, sabe, de gladiadores lá, coisa de ver o circo pegar fogo literalmente, do que propriamente um preparo. O boxe tem uma coisa mental muito interessante, a solidão ali, uma coisa bem interessante. Lógico que não estou dizendo que seja um exemplo para nada, mas no geral acho que o boxe é bem superior ao MMA. E apesar das audiências hoje serem muito superiores ao UFC do que ao boxe, o boxe continua rendendo muito mais dinheiro por envolvimento com aposta, etc. Mas o maior atleta mais bem pago do mundo continua sendo o Floyd Mayweather, né? Fórmula 1, Rubens Barrichello ou Felipe Massa? Já fiz um vídeo a respeito do título merecido do Massa em 2008, no qual eu explico por que não. E entendo que o Barrichello tenha sido superior a ele como piloto, né? Muito mais completo. E na carreira, a forma como o Rubinho chegou na Fórmula 1, as suas ascensões, as suas performances ao longo do tempo, e agora o pós-Fórmula 1, mais ainda corrobora que o Barrichello superior ao Massa. Mesmo que o Massa tenha disputado um campeonato até o fim, coisa que o Barrichello não conseguiu fazer, os contextos também explicam muito disso. A Fórmula 1 perdeu a graça depois da morte do Senna, essa frase clássica, né? Aqueles que deixaram de acompanhar, que na verdade nunca gostaram, nunca entenderam, nunca se aprofundaram na Fórmula 1.
dizem isso. Eu sempre que ouço essa frase eu tento explicar. Minha opinião, não perdeu a graça depois da morte do Senna. Pelo contrário, na época do Ayrton Senna já existiam muitos dos fatores que hoje são criticados, que são usados como justificativa para essas pessoas. Porém, eu entendo que ao longo do tempo, já na época do Senna e posteriormente, gradativamente isso foi acontecendo, a Fórmula 1 foi perdendo os seus fundamentos, foi perdendo muito daquilo que é da identidade desse esporte, fez esse esporte tão grande. E nos últimos 4 anos aí eu acho que isso está quase irreversível, né? Eu já não vejo mais quase nada da identidade original da Fórmula 1. Continua sendo altamente competitivo, até mais atrativo em certos aspectos, tem muito mais envolvimento social, mas eu entendo que a Fórmula 1 está perdendo praticamente todas as bases pilares dela como esporte. Se o Senna não morresse, teria quantos mil títulos e vitórias, né? As pessoas costumam criar cenários nos quais o Schumacher não ia ganhar nada, né? Com o Senna ali, o Senna ganharia tudo, né? Não acho que isso acontecesse. Já falei o tamanho do histórico do Schumacher, então seria uma das melhores brigas, superior até mesmo a Senna e Prost, a minha visão. Nós perdemos isso, né? Principalmente de 94 a 98 ali nós tínhamos muita possibilidade de ter grandes duelos deles. O que eu penso? 94 seria muito difícil para o Senna ganhar, porque eu acredito que aqueles contextos de bastidores que tiraram o Schumacher de 2 corridas, o desclassificaram de outras 2, embora todas essas 2 desclassificações e suspensões encontrem jurisprudência atrás, né? Já escrevi sobre isso. Acredito que daquela forma, naquela profusão, naquela sequência não aconteceriam com o Senna vivo, porque o Senna não era um Damon Hill. O Senna metia 1,5 segundo no Damon Hill com o mesmo carro. O Senna dava volta no companheiro de equipe, né? Então ele seria um adversário muito diferente do que o Damon Hill. De modo que o campeonato seria muito disputado, mas acredito que seria difícil para o Senna reverter aquilo. Já para 95 eu acredito que ele vencesse por 2 motivos. Primeiro, que o carro da Williams era superior à Benetton, só que a Williams tinha David Coulthard e Damon Hill como pilotos. Cometeram erros muito grosseiros em vários momentos, jogaram corridas fora, erros realmente grosseiros, né? Batida na saída dos boxes, choques em diversas corridas, enfim. Acredito que o Senna não cometeria nada daqueles erros grosseiros como esses caras fizeram. E segundo fator, a Renault vai para a Benetton em 95. Acredito que o Senna teria poderes de veto e de bastidores suficientes para evitar isso ou para dar uma série menor do motor, coisa que a Benetton fez contra ele em 93, quando ele era na McLaren, o mesmo Briatore. Então acredito que até por isso Senna conseguiria mobilizar bem ali e no desempenho dele no carro, com as poles que ele certamente faria, ele conseguiria ganhar aquele campeonato mais tranquilamente. Sabendo das condições da Williams e da forma como a estrutura estava bem montada, acredito que ele ficasse 9,6, 9,7 na Williams e aí acredito eu que ele vencesse. Mas novamente aqui é o universo paralelo, eu não gosto de responder esse tipo de perguntas, nunca fiz nenhum vídeo com esse tipo de cenário, mas a gente tem que imaginar que aquelas coisas acontecessem naquela sequência, então eu vejo que o Senna teria condições de ganhar 3 campeonatos na sequência, mais dezenas de vitórias fatalmente, e o Schumacher diminuiria também as suas vitórias, mas no cômputo geral acredito que pudessem ficar muito equilibrados os dois na história, eventualmente talvez 6 ou 7 títulos para cada um, e também vitórias mais. Então o Schumacher diminuiria muito menos do que as pessoas imaginam, mas certamente o Senna aumentaria na história. O maior nome do atletismo nacional. Eu fiz um vídeo sobre atletismo, no qual eu explico os maiores nomes da história, aponto aquele que eu considero o melhor de todos os tempos no atletismo, que não é o Bolt, recomendo que você vá ver esse vídeo. E do atletismo nacional. O maior momento do atletismo nacional é aquela Olimpíada 2000, revezamento 4x100, Claudinei Quirino, Edson Luciano, André Domingos e o outro me foge agora o nome, me desculpe, me foge, mas é um grande momento, até inclusive quase uma década depois reconheceu-se o doping dos americanos, então tem uma confusão se o Brasil não devia ter essa medalha de ouro e tal. Mas nome individual,
O atletismo é interessante que ele tem muitas provas, então você tem como se fosse várias modalidades esportivas dentro de uma só. Então nós temos que para os maiores, os grandes medalhistas, né? Ademar Ferreira da Silva, João do Pulo, Joaquim Cruz e agora até o Thiago Braz, né? Também citando a Mauro Imagem aí como um grande momento, mas ela caiu no doping também, enfim. Desses quatro, eu acho que o maior, mais importante, a vitória mais simbólica tenha sido do Ademar Ferreira da Silva, né? Mas eu acho que o grande feito é do Joaquim Cruz, né? Joaquim Cruz, quem quiser pesquisa aí, Olimpíada de 56. De música, Elis Regina é a maior artista feminina da história do Brasil? Não, acho muito exagerada a forma como é conduzido, e esse exagero, claro, tem a ver com a morte precoce, morte trágica, mas eu vejo o movimento de imprensa muito para elevá-lo. Vejo Maria Bethânia como a maior artista brasileira em todos os tempos, maior cantora, né, o maior nome da música brasileira, Maria Bethânia, por ter sempre tido uma identidade verdadeira na música, a mais eclética e heterogênea de todas elas, nos estilos que cantou, mas a que mais imprimiu a sua identidade, misturando teatro com música, uma discografia vasta e fenomenal. Vejo a Gal Costa como tendo produzido os melhores discos femininos da história do Brasil. Os discos dela no final dos anos 60, comecinho dos anos 71 são os melhores. Não vejo a Elis Regina tendo produzido nenhum disco do nível daqueles. E a Marisa Monte como cantora e compositora, coisa rara dentro desses grandes nomes femininos. Vejo que todas essas três têm motivos suficientes para serem colocadas, se não acima da Elis Regina, no mesmo nível. Mas vejo a Maria Bethânia seguramente como maior do que a Elis Regina. Qual é o melhor disco dos Beatles? Recentemente nós tivemos aí essa queda da Rolling Stones. Os Beatles sempre ficaram em primeiro lá com o Sgt. Pepper e o Pet Sound, o Beach Boys brigando ali. De repente saiu o Sgt. Pepper e os Beatles caíram inclusive apenas para a quinta colocação, eu acho. O Abbey Road para uma no top 10, mas eles têm uma porção de discos fenomenais. White Album, Abbey Road, Sgt. Pepper, Revolver, mas para mim o melhor é o Rubber Soul, porque é o que realmente representa aquela guinada completa na carreira deles. No disco anterior, o Help, eles já tinham apontado esse caminho com Help do John Lennon e Yesterday do Paul McCartney, é o último disco também nos quais eles gravam covers, mas no Rubber Soul você já tem a base sólida para o que eles se tornariam, né? Tanto em arranjos, começou coisas diferentes ali, as letras mais maduras, ainda com algumas reminiscências do Yeah Yeah Yeah, e já apontando para coisas mais bem feitas, como eu disse. Então, o disco mais sintético da história dos Beatles, o que melhor representa eles, para mim, o melhor disco deles é o Rubber Soul. Roberto Carlos não fez nada que prestasse depois de 77. Isso, na verdade, é um vídeo que o Regis Tadeu fez, no qual ele elogia todos os discos do Roberto do início até 77, fala que são formidáveis, mas que depois nunca fez mais nada que prestasse. O próprio Regis Tadeu entra em contradição quando ele monta uma lista do Spotify dizendo Roberto Carlos, que pouca gente conhece, recomendando para ouvir aquelas coisas, e ele coloca músicas de 78, 79, 80 e 81, portanto ele já reconhece que havia mais ali, mas eu não tenho por que defender todos os discos para frente do Roberto Carlos. Ele sempre fez músicas maravilhosas em todos os discos posteriores, mas falo especificamente de 78 a 82, recomendo a vocês escutarem todos esses 5 discos. São discos que são reverenciados por diferentes artistas brasileiros. Por exemplo, o Nando Reis fala do disco de 78 como um dos grandes momentos da vida dele. O Zé Cabaleiro já falou do disco de 82, por exemplo. E são álbuns com canções, com pérolas, com clássicos brasileiros ali, criados por Roberto Erasmo ou apenas interpretações, como por exemplo Força Estranha, está nessa leva aí. Canções de artistas que fizeram por Roberto Carlos. Então eu recomendo para vocês os 5 álbuns do Roberto, 78 a 82. As letras bem estruturadas, algumas das melhores canções que ele e Erasmo fizeram, e ele como cantor, como intérprete, na minha opinião, tenha sido o auge dele, 78 até 82, 83.
É a outra pergunta brincadeira desse tema pré-futebol. Santos Dumont inventou avião? Não. Isso é o folclore brasileiro total, né? Indo para o futebol. Existem 12 clubes grandes no Brasil? Não. Já falei sobre isso em vários vídeos. Acho um exagero. Botafogo, com todo respeito, por algum momento que teve ali uma representatividade, mas nos últimos mais de 50 anos não ganhou praticamente nada. Pouquíssimos estaduais, inclusive, vive brigando para não ser rebaixado. Acredito que esse ano vai ser rebaixado novamente, esse campeonato. Fluminense também, a partir de metade dos anos 80, só ladeira abaixo, em que pese ter ganhado alguns campeonatos ali, mas é uma força da Unimed. Atlético Mineiro está começando agora a se reestruturar, assim, está chegando num nível de grande clube no sentido total, mas ainda é um clube no qual você tem um campeonato brasileiro e uma Libertadores ali em 40 anos de distância, né? Portanto, muito poucas conquistas para ser considerado desse tamanho. O Vasco, nos últimos 20 anos, praticamente só ladeira abaixo, sempre lutando para não cair, salvo ali uma Copa do Brasil em 2011. Cruzeiro, que era um dos principais, está chegando num nível vergonhoso. Então sobra o quê? Os 4 paulistas, o Flamengo e os 2 gaúchos. Sendo que eu acho que o Santos, o Inter e o Grêmio estão um pouco abaixo desse trio de ferro paulista aí do Flamengo. Desses aí eu vejo que o Grêmio é o mais consistente, né? Mas o Santos com sua história. Então esses são 7, eu diria que são 7 grandes clubes no Brasil hoje. Qual a segunda maior seleção da história? Aí, considerando que a seleção brasileira seja de fato a maior, na minha opinião, não porque tem 5 Copas do Mundo, mas porque produziu grandes times, os melhores times assim ao longo dos tempos e os maiores jogadores. Então, é a maior representação de futebol do mundo. Mas a segunda maior seleção, Argentina, Uruguai e França, tem algumas coisas ali, mas ficam abaixo de Itália e Alemanha no cômputo geral, certamente até também pelas Copas do Mundo. Então seria Itália e Alemanha o duelo. Acredito que a Alemanha é superior. Se você pegar de 66 para frente, falando de Copa do Mundo, e aí eu aponto consistência e não números absolutos. A Alemanha em 78, em 94, 98 e agora essa última que não ficou na semifinal. E quando vai para a semifinal geralmente ficou entre os 3, quer dizer, a consistência, né? A simbiose com o Bayern de Munique, essa identidade, a produção de gênios, né? Beckenbauer, Fritz Walter lá atrás, depois Beckenbauer e Gerd Müller, depois tem Matheus, Klinsmann, aí você pega mais uma grande geração, depois tem o maior artilheiro da história das Copas, o jogador que mais atuou em partidas de Copa do Mundo, alguns dos melhores goleiros de todos os tempos, enfim, tem um predicado suficiente, inclusive para disputar com o Brasil, mas acho que o Brasil ganha até pelo seu tamanho, né? Qual o segundo maior clube do mundo? Fazendo um gancho vai ser Bayern de Munique. Embora eu ache que o Bayern, o Barcelona, o Liverpool, o Manchester United, a Juventus e o Milan, todos esses 6 em momentos da história, ou em vários momentos da história, estiveram nesse patamar de ser o segundo maior do mundo. Eventualmente, em algum momentozinho, até para querer recobrar essa primeira colocação. O Manchester em algum momento. Então, mas na história, ao longo do tempo, somando a atualidade com toda a história, eu acho que o Bayern e o Liverpool estão acima, e o Bayern, na minha opinião, até por ser a base da seleção alemã, é o principal. Tem uma filosofia de futebol, uma coisa muito impressionante que esses caras conseguem fazer e fizeram ao longo de várias décadas, né, anos 70 e por aí. Quem foi o terceiro melhor do mundo na era Messi e Cristiano Ronaldo? Então, considerando os dois como os maiores, né? Até acho que já foi sugerido isso, que fizesse um prêmio para os dois e outro para todos os outros, né? Então, esse prêmio para todos os outros, quem seria o maior nome nesse período 2008 até 2020 aí? Na minha opinião, Luiz Alberto Suárez, pelo que ele fez no Uruguai, pelo que ele fez no Liverpool, pelo que ele fez no Barcelona, altíssimo nível de consistência,
artilheiro, só não foi para as premiações, a gente sabe, por conta da indisciplina, por causa das mordidas, não tinha um jogador aí, digamos assim, um Maradona moderno, vai lá, né? Embora ele não tenha tido tanto protagonismo também em termos de marketing, né? Mas é um cara que fez coisas suficientes para ser esse terceiro maior nome, na minha opinião. Inclusive dividiu a equipe com o Messi e com o Neymar, e num dado ano, 2015-2016, temporada, fez uma quantidade de gols maior do que de jogos. Então ele foi melhor, na minha opinião, do que o Neymar, inclusive no Barcelona. Pro Barcelona, Suárez superior ao Neymar. No auge, o Ronaldinho Gaúcho foi o melhor da história. O pessoal sempre fala isso, naquele período 2005, 2006, foi o melhor da história, quase brigou com o Pelé e não sei o que lá. Em primeiro lugar, você não pode nunca considerar um recorte de 2 temporadas para analisar uma carreira. 5 temporadas já é um exagero, mas analisar 2 temporadas é uma piada. E o que o Ronaldinho fez naquelas 2 temporadas é inferior ao que o Ronaldo fez em 2 temporadas, 96, 97, 97, 98, ao que o Romário fez, ao que o Rivaldo fez, se a gente for bem criterioso também, e ao que o Zidane fez. Se for comparar com Messi e Cristiano Ronaldo, então mais vergonha ainda. Então eu não vejo o Ronaldinho como tendo tido um auge, esse período, de apogeu, superior nem a Zidane, nem a Ronaldo, nem a Romário, e briga com o Rivaldo, para não falar de Messi e Cristiano Ronaldo. Neymar será melhor do mundo? Se ser melhor do mundo seria uma bola de ouro, um prêmio da FIFA, é possível sim. Eu acredito que é possível, principalmente essa queda aí de Cristiano e Messi, e o fato de você ter os outros aí que são muito inconsistentes, é possível que ele vença. Mas ele nunca será o maior jogador do mundo, em nenhum momento. Mesmo com a parada dos dois, eu não acredito que ele vá ter essa figura de ser o maior jogador do mundo. Já passou o tempo disso e ele não tem condições, principalmente de estrutura pessoal para sê-lo, né? E até pela escolha pelo futebol francês vai negar. Se o Messi for para lá, como ele está fazendo o lobby, aí a chance dele ser o melhor do mundo vai diminuir ainda mais. 3 breves polêmicas relativas a títulos. Quem é o campeão brasileiro de 87? Flamengo. O São Paulo foi rebaixado no Paulista de 90, essa polêmica aí já aconteceu, até eu já endossei, mas não foi rebaixado. Recomendo que vocês vejam o flash de Flávio Gomes dizendo que sim e PVC dizendo que não. Então sempre que você tiver um jornalista do perfil do Flávio Gomes e um do perfil do PVC discutindo sobre um tema, vá na opinião do PVC. Quem é o campeão mundial de 2000? Isso é uma bobagem, porque dizem, né, que tem 2 campeões do mundo em 2000, o Corinthians e o Boca, mas comparam daí com o Sport e Flamengo. Uma sacanagem, porque não tem nada a ver. Um foi disputado em janeiro, outro lá em dezembro. Assistam o meu vídeo referente aos formatos do Mundial de Clubes, que elucida muito bem essa questão. São os 2 campeões mundiais de 2000. Se o Ronaldo não tivesse as lesões no joelho, ele chegaria em que patamar? Como disse do Senna, não dá pra gente ficar elucubrando aqui, mas a questão é, as lesões do joelho, o Ronaldo mudou o estilo de jogador que ele foi, e esse novo jogador, ele foi artilheiro da Copa do Mundo, ele foi melhor do mundo em 2002, artilheiro do Espanhol e disputando o melhor do mundo em 2003. Antes de ter as grandes lesões no joelho, ele já tinha tido uma queda considerável no futebol dele, na temporada 98-99. Então ele fez muitas escolhas erradas, a meu ver, na carreira dele, fora de campo, que influíram dentro de campo. Ele não teve uma consistência muito grande, né, a nível em se tratando de clubes. Mas o que eu posso dizer é que aquele Ronaldo surgido no Cruzeiro até o Barcelona foi o jogador que mais me assustou, e acredito que com todo mundo sim, foi aquele que a gente realmente pensou que podia ser que o Pelé perdesse seu trono. Então ele podia chegar pelo menos um nível superior ao Diego Maradona, mas na história ele está abaixo de Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo e alguns outros. E a última pergunta, o Palmeiras tem Mundial? Não. Beleza, pessoal? Um abraço.